O tempo tem um jeito curioso de revelar histórias que ninguém percebe no momento em que acontecem. Hoje, você vai conhecer uma dessas histórias, simples à primeira vista, mas profunda, como aquelas que ficam ecoando dentro da gente. É sobre uma mulher invisível aos olhos de muitos, até o instante em que sua reação mudou tudo. Se histórias de dignidade, superação e viradas silenciosas tocam você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes o maior respeito nasce quando ninguém espera, e o tempo faz questão de mostrar. Ela chegava cedo, antes do barulho dominar o prédio, empurrando o carrinho de limpeza como quem carrega a própria história nas rodas gastas. A faxineira conhecia cada canto daquele lugar melhor do que qualquer funcionário engravatado que passava apressado. O cheiro do desinfetante misturado ao café velho era quase um ritual diário, repetido sem testemunhas. Enquanto limpava o chão, ela ouvia conversas que nunca eram dirigidas a ela. Era como se estivesse ali, mas não estivesse. Ninguém sabia seu nome direito, e poucos se davam ao trabalho de olhar nos seus olhos. Para muitos, ela era apenas parte do cenário, como o balde azul no corredor ou o pano pendurado no carrinho. Mas havia algo no jeito como ela trabalhava, silenciosa e firme, que denunciava uma dignidade antiga. Cada movimento era preciso, quase respeitoso, como se aquele trabalho tivesse um significado maior. E talvez tivesse mesmo. Ela já tinha aprendido a se proteger com o silêncio, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Em ambientes assim, falar demais podia custar caro, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Então, limpava, observava e guardava tudo dentro de si, como quem sabe que o tempo, cedo ou tarde, cobra as contas. Naquele dia, porém, havia algo diferente no ar. Não era só o frio do corredor ou o eco dos passos apressados. Era uma tensão invisível, um desconforto que ela sentiu antes mesmo de entender o porquê. Ela continuou trabalhando, ajoelhada, esfregando o chão próximo à porta de vidro. E foi ali que tudo começou a mudar. Enquanto passava o pano, ouviu risadas contidas logo atrás. Não eram altas, mas carregavam um tom que machuca mesmo quando não se entende as palavras. Ela fingiu não perceber, como já tinha feito tantas vezes. Mas o som ficou mais próximo, mais claro, mais direcionado. E naquele instante, o silêncio deixou de ser proteção. Ela respirou fundo, sem levantar a cabeça. O coração bateu um pouco mais rápido, como se reconhecesse o perigo antes da mente. Algo estava prestes a atravessar a barreira invisível que a separava dos outros. E não seria um pedido, nem um cumprimento. Seria um insulto. Ela ainda segurava o pano úmido quando as palavras vieram. Palavras que não eram ditas em português. Palavras que soaram duras, cortantes, carregadas de desprezo. E mesmo antes de entender completamente o sentido, ela entendeu a intenção. As palavras vieram em alemão, secas, rápidas, lançadas como quem atira algo e vira o rosto. Ela reconheceu o som antes mesmo de organizar o significado na cabeça. Não era a primeira vez que ouvia aquele idioma, mas era a primeira vez que ele vinha carregado de desprezo direto para ela. O alemão, ali, não soava elegante nem distante. Soava como uma lâmina fria passando rente à pele. O homem falou baixo, achando que o idioma funcionaria como um escudo. Riu em seguida, confiante de que ninguém ali entenderia. O insulto foi curto, mas pesado, do tipo que reduz uma pessoa a uma função. Não mencionava o nome dela, nem precisava. O tom deixava claro quem era o alvo. Ela continuou esfregando o chão por alguns segundos. Não porque não tivesse entendido, mas porque entendeu demais. Cada palavra ecoou dentro dela com uma clareza desconfortável. Era como ouvir alguém falar de você como se você não estivesse ali, como se fosse invisível por escolha dos outros. O insulto em alemão carregava mais do que palavras. Carregava a certeza arrogante de que ela não teria reação,
que uma faxineira não dominaria aquele idioma, que o silêncio dela confirmaria a hierarquia invisível daquele lugar. E isso doeu mais do que o conteúdo em si. Ela sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de lucidez, porque naquele instante ficou claro o jogo que estavam jogando. Não era só sobre trabalho ou posição social, era sobre poder, sobre quem pode falar e quem deve calar. E ela sabia exatamente o que tinham acabado de dizer. O alemão, que um dia tinha sido estudo, esforço e sobrevivência na vida dela, agora voltava como ataque. Uma ironia amarga, quase cruel. Ela lembrou de noites tentando pronunciar aquelas mesmas palavras corretamente. Lembrou do quanto tinha lutado para aprender a língua e de como ninguém ali fazia ideia disso. Ela apertou o pano com mais força. Não levantou ainda, mas algo dentro dela já tinha se erguido. O insulto tinha sido jogado, esperando humilhação silenciosa. Mas o tempo, mais uma vez, começava a preparar uma virada. E a reação dela estava prestes a quebrar todas as expectativas. A humilhação não veio em forma de grito ou escândalo. Ela se instalou no ar, discreta, como um peso invisível pressionando o peito. Ninguém ao redor parecia perceber, ou talvez percebessem e escolhessem ignorar. O corredor seguiu funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso tornava tudo ainda pior. Ela sentiu aquele velho nó no estômago, conhecido de outras situações parecidas. Não era só o que foi dito, mas a certeza de que foi dito para machucar. A humilhação tem esse poder silencioso de fazer a gente duvidar do próprio valor. Por alguns segundos, ela se perguntou se deveria simplesmente engolir aquilo, como tantas vezes já tinha feito antes. O homem continuou ali, conversando com outro colega, tranquilo. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma preocupação. Para ele, aquilo tinha sido só uma piada rápida, um comentário banal. Para ela, foi como ser empurrada para um lugar pequeno demais, um lugar onde ninguém quer estar. Ela levantou os olhos devagar, ainda ajoelhada. Viu os sapatos bem engraxados, o terno alinhado, a postura confiante. Era sempre assim. A humilhação costuma vir de cima para baixo, de quem acredita que nunca será questionado, de quem se sente protegido pela posição que ocupa. Outras pessoas estavam por perto. Algumas ouviram o tom, mesmo sem entender o idioma, mas desviaram o olhar, fingindo não notar. O silêncio coletivo virou cúmplice daquele momento, e isso doeu quase tanto quanto o insulto. Ela sentiu vontade de sumir, de terminar o trabalho rápido e ir embora sem deixar rastros. A humilhação tem esse efeito, faz a gente querer desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a se mover dentro dela. Uma resistência calma, quase imperceptível. Não era raiva explosiva, era clareza. A clareza de quem entende que aceitar aquilo significaria concordar. E ela já tinha aceitado coisas demais na vida. Talvez fosse hora de fazer diferente. Ela respirou fundo mais uma vez. Abaixou a cabeça por um instante, como quem se prepara. A humilhação tinha sido o estopim. E mesmo sem ninguém perceber ainda, a resposta já estava formada dentro dela. Ela se levantou com calma, sem pressa, como quem decide o momento certo de falar. O pano ainda pingava água no chão quando ela virou o corpo na direção deles. Não houve explosão, nem gesto brusco. A força estava justamente na serenidade. E isso ninguém esperava. Quando ela falou, foi em alemão, claro, correto, fluente. As palavras saíram firmes, sem tropeços, sem sotaque inseguro. O tipo de resposta que não pede permissão para existir. O corredor pareceu encolher ao redor deles. Ela repetiu parte do insulto, não para devolver na mesma moeda, mas para deixar claro que tinha entendido cada sílaba. Depois, respondeu com educação, quase elegante. Explicou quem era, o que fazia ali e por que merecia respeito. Tudo no mesmo idioma que haviam usado para diminuí-la. O rosto do homem mudou na hora. A segurança escorreu pelos olhos, substituída por surpresa.
Ele piscou algumas vezes, como se tentasse reorganizar a cena. Não era assim que a história deveria seguir. A faxineira não deveria responder daquele jeito. O outro colega ficou em silêncio absoluto. O riso desapareceu, como se nunca tivesse existido. Era possível sentir o desconforto se espalhando pelo espaço. Não havia agressividade na resposta dela. Havia inteligência, domínio e autocontrole. Ela não levantou a voz. Não precisou. A fluência foi o verdadeiro impacto. Cada frase desmontava a ideia de inferioridade construída segundos antes. A hierarquia invisível começava a ruir ali mesmo. Por um instante, ninguém soube o que dizer. O alemão, antes usado como arma, virou espelho. Eles se viram expostos, sem defesa, e perceberam que tinham subestimado completamente quem estava à frente deles. A reação dela tinha mudado o jogo. Ela terminou a fala com uma pausa breve. Olhou nos olhos de quem a insultou. Não havia ódio ali, só firmeza. A resposta tinha sido dada, e agora algo no ambiente jamais seria igual. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi pesado, denso, daqueles que obrigam todo mundo a se encarar por dentro. O homem desviou o olhar primeiro, como quem tenta sair de uma situação que perdeu o controle. A postura confiante cedeu espaço a um desconforto visível. Nada precisou ser dito para que a mudança começasse. Ele pigarreou, ajeitou o paletó, como se isso pudesse reorganizar a própria dignidade. A voz saiu diferente quando voltou a falar. Mais baixa, mais cuidadosa, não havia mais deboche nem risada escondida. A reação dela tinha reposicionado todos ali. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção de verdade. A faxineira deixou de ser cenário e virou presença. Alguns olhares carregavam surpresa, outros vergonha. Era como se todos estivessem revendo mentalmente atitudes passadas. A cena tinha quebrado uma rotina invisível de desrespeito. O homem tentou justificar o comentário, dizendo que era brincadeira. Mas a palavra brincadeira soou fraca demais naquele momento. Ela ouviu sem interromper, sem ironia. A maturidade dela falou com tranquilidade, sem acusar diretamente, mas cada frase atingia em cheio. A atitude dele mudou por completo. Agora perguntava, pedia licença, explicava. O tom era outro, quase inseguro. O poder que ele achava ter simplesmente evaporou. E ninguém ali conseguiu ignorar isso. A faxineira voltou ao trabalho. Ajoelhou-se novamente e pegou o pano. Mas o ambiente já não era o mesmo. Algo tinha sido rearranjado de forma irreversível. E o respeito começava a se infiltrar onde antes só havia indiferença. Ela sabia que aquela mudança não era só externa. Algo dentro dela também tinha se alinhado. Não era vitória nem revanche, era consciência, e isso preparava o terreno para algo ainda maior. O respeito não veio com aplausos, nem pedidos formais de desculpa. Veio nos detalhes pequenos, quase invisíveis para quem não presta atenção. Um bom dia, que antes não existia. Um por favor, dito com cuidado. Coisas simples, mas carregadas de significado. As pessoas começaram a notar a faxineira de outro jeito, não como alguém inferior, mas como alguém inteiro. Alguns passaram a puxar conversa, curiosos, interessados. Outros apenas mudaram o tom, mais contido, mais humano. E isso dizia muito. O homem que havia feito o insulto evitava cruzar com ela no começo. Havia constrangimento, talvez culpa, mas quando finalmente falou de novo, foi com respeito genuíno, sem ironia, sem superioridade. Era um reconhecimento silencioso do erro. Ela nunca cobrou nada, nunca usou o episódio como arma. Continuou trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia algo diferente no ar. Ela tinha deixado de ser invisível. O respeito conquistado não era só externo. Ela sentia isso por dentro também. Como se tivesse reafirmado algo que o mundo tenta tirar aos poucos. A certeza de que dignidade não se negocia e que ninguém pode tirá-la sem consentimento.
Outras pessoas começaram a olhar para ela como referência, não pelo cargo, mas pela postura, pela forma madura como lidou com a agressão, sem escândalo, sem submissão. A reação dela virou exemplo. Ela percebia os olhares diferentes enquanto passava pelos corredores. Alguns cheios de admiração silenciosa, outros de reflexão. Aquela resposta fluente tinha feito mais do que defender um momento. Tinha reescrito a forma como ela era vista. O respeito não veio do medo, nem da imposição. Veio da clareza, e isso é raro. Mas quando acontece, transforma ambientes inteiros. E a história dela ainda não tinha terminado de revelar tudo. O que mais impressionou quem presenciou aquela cena não foi o domínio do alemão, foi a maturidade. Ela poderia ter devolvido o insulto com outro ainda mais afiado. Tinha vocabulário, inteligência e razão para isso. Mas escolheu algo mais difícil: equilíbrio. Reagir com maturidade exige autocontrole em um momento de dor. Exige não deixar o ego conduzir a resposta. Ela mostrou que força não é levantar a voz. É saber exatamente onde pisar para não afundar no mesmo erro do outro. E isso muda tudo. Enquanto muitos esperavam um confronto, ela entregou lucidez. Enquanto esperavam humilhação de volta, ela ofereceu limite. A reação dela ensinou mais do que qualquer sermão, porque expôs a agressão sem precisar repetir o padrão, e isso desarma qualquer ataque. Algumas pessoas entenderam ali pela primeira vez que responder bem não é responder igual, é responder melhor, com consciência, com clareza, com presença. Ela deu uma aula sem quadro, sem microfone. A maturidade dela criou um contraste inevitável. De um lado, o insulto infantil. Do outro, uma resposta adulta. E nesse contraste ficou óbvio quem realmente tinha poder. Não era quem falava mais alto. Ela seguiu com o trabalho, mas a cena ficou. Ficou na mente de quem viu. Ficou como referência silenciosa. Porque exemplos assim não passam rápido. Eles se instalam. Sem perceber, ela tinha se tornado algo maior que a situação. Virou símbolo de como agir diante da agressão. Sem submissão, sem violência, apenas com inteligência emocional, que é uma das formas mais raras de coragem. Depois daquele dia, nada parecia exatamente igual para ela. Não por fora, mas por dentro. Era como se algo tivesse se encaixado no lugar certo. Um peso antigo tinha sido retirado do peito. Isso muda a forma de caminhar pelo mundo. Ela percebeu que não precisava mais se esconder no silêncio automático, que podia escolher quando falar e como falar. A virada não foi profissional, nem financeira, foi interna. E viradas internas são as mais duradouras. O impacto emocional não veio em lágrimas, veio em calma, na certeza de que ela não se traiu naquele momento, de que honrou a própria história. E isso ninguém tira. Ela passou a se olhar diferente no espelho, não com orgulho inflado, mas com respeito próprio, o tipo de respeito que não depende de aprovação externa, que nasce quando a gente se posiciona sem perder a humanidade. E isso transforma tudo. A história continuou simples por fora, mesmo trabalho, mesmos corredores, mesmas rotinas. Mas agora havia presença. Ela ocupava o próprio espaço com consciência. E isso é visível, mesmo quando não se explica. Quem assistiu àquela cena também levou algo para casa. Uma reflexão incômoda, uma pergunta silenciosa. Porque histórias assim não inspiram só quem reage, inspiram quem observa. No fim, o tempo fez o que sempre faz. Revelou caráter, revelou maturidade, revelou força onde muitos só enxergavam função. E deixou uma lição que não precisa de tradução. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez já tenha ouvido palavras que machucaram, mesmo em outro idioma. Essa história é um lembrete de que sua dignidade não está no cargo, na roupa ou no que os outros pensam. Está na forma como você se vê e como escolhe reagir. Conta para mim nos comentários. Em que momento da sua vida o tempo revelou quem você realmente era?